Olá você, salve, salve galera, seja bem-vindo a mais uma aula de Educação Física. Meu nome é professor Mirondes, tá? E nessa aula, galera, nós iremos abordar um conteúdo de esporte técnico combinatório, um dos conteúdos da classificação do esporte. Então é o seguinte, vamos fazer uma auto-reflexão. Aí eu pergunto a vocês, ou se você já se perguntou, qual a definição do esporte técnico combinatório? O que são esporte técnico combinatório? Então, moçada, esporte técnico combinatório são aquelas modalidades de esporte que são comparadas à beleza estética, o grau de dificuldade dos movimentos executados pelo atleta, tá? De acordo com os padrões e critérios, né, estabelecidos nas regras de cada modalidade, tá? Então, por exemplo, nós podemos citar aqui todas as modalidades da ginástica artística, rítmica, a ginástica acrobática, a ginástica aeróbica esportiva, a ginástica de trampolim, ok? A ginástica, no caso aí, de patinação, a patinação artística, o nado sincronizado, os saltos ornamentais, o skate, o skylight, o surf, né? Então, são essas modalidades, beleza? Então, vamos lá. Então, nesse caso aí, como já falei, são modalidades nos quais a importância é a realização técnica dos movimentos. Este é analisado e comparado aos movimentos realizados por outros e julgado segundo os padrões técnicos estabelecidos de acordo com a modalidade. Alguns exemplos são a ginástica artística, a ginástica rítmica, o nado sincronizado, a patinação artística, os saltos ornamentais. Em todas essas modalidades, o árbitro, eles são responsáveis, né, para, no caso, dar nota ao desempenho que estabelece o grau de dificuldade, né, do movimento realizado, de forma a este que deve ser executado. Ou seja, vai avaliar a desenvoltura do atleta, o grau de dificuldade que ele obteve ali ao desenvolver aquele movimento. Então, o esporte técnico combinatório, como já foi dito, o vencedor da prova não é aquele que consegue ir mais longe ou ser mais rápido, tá? O que se é avaliado é quem consegue executar uma manobra com mais estilo, né? Um movimento com mais estilo, com movimento bem difícil, tá? Então, o que são considerados esportes técnicos combinatórios? Então, são modalidades onde há comparação de desempenho de acordo com as dimensões estéticas e acrobática dos movimentos, obedecendo os padrões, né, e critérios da ginástica artística, né, ritmo, o nado sincronizado e a patinação. Então, vamos fazer assim, nesse conjunto de esporte, dá para identificar três tipos de modalidades, tá? Quando prestamos atenção aos aspectos do movimento que se compara para ver quem ganhou uma prova, tá? Vamos tomar, por exemplo, o salto de distância no atletismo e o salto sobre a mesa na ginástica artística, tá? Tanto em um quanto na outra modalidade, o desempenho do salto é o que define o ganhador. Mas o aspecto do movimento avaliado em cada uma da prova é bem diferente, tá? Na prova do salto, por exemplo, em distância do atletismo, se compara quem saltou mais longe,
a marca alcançada. Enquanto no salto sobre a mesa, na ginástica artística, se avalia o estilo do salto, o grau de dificuldade, tá? Da acrobacia e a beleza do movimento. Então, ambos pertencem a um conjunto de esporte, né? Sem interação, pois o adversário não pode intervir nas ações uns dos outros, mas não são o mesmo tipo. Por quê? Porque avaliam aspectos diferentes do movimento de saltar. Então, vamos conceituar algumas modalidades específicas, né, dos esportes técnicos combinatórios, ok? Então, a ginástica rítmica. A ginástica rítmica é um esporte com muitas possibilidades, pois possui movimentos corporais, combinam elementos do balé clássico e seus gestos são realizados em consonância ao ritmo de uma música. Então, o seu histórico, né, já foi chamado de ginástica moderna, né? Posteriormente, ginástica rítmica moderna, de ginástica rítmica desportiva, até mesmo, finalmente, ser reduzido por ginástica rítmica. Isso foi em 2003. Seus elementos são, quais são os elementos? Então, os elementos são a corda, né? Que são, no caso, o aparelho da ginástica rítmica. São a corda, a fita, o arco, a maçã e a bola, tá? O arco é um aparelho utilizado na apresentação do salto e do pivote, tá? A bola, por exemplo, ela é fabricada com material de borracha, né? Utilizado na ginástica e deve ser apresentado com um exercício de flexibilidades e ondas, né? Então, no caso aí, as duas maçãs, que são duas, né, são utilizadas na execução dos movimentos, que envolve o equilíbrio, né? Aí temos, no caso aí, a fita, tá? A fita, nas competições que tem aquela desenvoltura, né, toda. A fita, nas competições, deve ter pelo menos 6 metros, com largura de 4 a 6 centímetros, né? E pesar 36 gramas. E aí temos a corda, né? A corda, ela é utilizada para desenvolver predominantemente como um exercício de salto, tá? Exercício de salto. Então é isso, tá? E aí nós temos a ginástica artística, né? Também conhecida no Brasil por ginástica olímpica. É uma modalidade de ginástica onde os atletas realizam um conjunto de exercícios em aparelhos oficiais, né? Movimentos estes que revelam força, agilidade, a flexibilidade, a coordenação, o equilíbrio, o controle do corpo, né? Então a ginástica artística é uma modalidade da ginástica que apresenta uma sequência de movimentos diferentes, aparelhos, tá? E que exige coragem, que exige disciplina, concentração, a força, a leveza, tá? Os gregos da antiguidade praticavam a modalidade para a manutenção da forma física. Ela foi também utilizada como treinamento militar, preparando os soldados para a guerra, né? As guerras, treinamentos militares, preparavam os soldados para as guerras, tendo os aparelhos criados, adaptados para a sua prática, tá? Então, a modalidade já chegou a ser até mesmo proibida e considerado alto risco, né? Foi considerada uma modalidade de alto risco. Porém, os gregos mantiveram
mantiveram-se firmes em cima dessa prática, né? E se espalhou pelo mundo, né? Nas provas disputadas são divididas por aparelho, né? Aqui aí nós temos aqui a barra paralela, a trave de equilíbrio, a barra assimétricas, né? A barra fixa, né? Então, esses são os aparelhos, né, utilizados, ok? E nós temos também no feminino, aí nós temos, né, a trave de equilíbrio, né, a barra assimétrica, o salto sobre o cavalo e o solo, ok? Então, nesse caso aqui, fazendo uma comparação masculino e o feminino no solo, por exemplo, nessa modalidade, é um quadrado, né, de 12 metros de cada lado, ok? Isso falando aqui da modalidade do solo, tá? Categoria solo. Então, o atleta executa uma sequência dos movimentos que são obrigatórios, tá? No feminino, a música é acompanhada, né, na apresentação. No masculino, não tem música, é silêncio, tem que ter silêncio. Então, existe essa comparação entre a prova masculina e a prova feminina, ok? Então, o salto sobre o cavalo, os atletas, né, como um apoio no aparelho, depois de uma corrida, né, numa pista de 25 metros, tem que ter, né, para depois desenvolver, ok? O masculino, né, a argola, o atleta deve fazer movimentos, no caso aí, em uma altura de 2,80 metros, segurando uma argola apenas, né, com uma mão. E aí nós temos a prova do cavalo com alça, né? O atleta realiza as sequências, no caso aí, toca as pernas no aparelho, né? Então é isso. Então essa desenvoltura. Já o masculino, no caso, na barra paralela, o atleta apoia na barra pelo menos, no caso aí, com uma das mãos, né? E isso, a barra é fixa na metragem de 2,80 metros de altura. Já a barra no feminino, assimétrica, né? As barras são numa altura desiguais, né? Sendo, no caso aí, a atleta é obrigada a passar pelas duas traves, né? A atleta faz uma série de exercício ali, equilibrando-se, né? Uma espessura ali de 10 centímetros, né? Cada prova, o atleta, no caso aí, são avaliados de acordo com a dificuldade de série, a execução dos movimentos, tá? Beleza? Então vamos lá. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o nado sincronizado. Então, o nado sincronizado também é conhecido como a natação artística. É um esporte que mistura elementos da natação, a dança, a ginástica. Ela consiste na execução dentro de uma piscina, de uma rotina de movimento ao ritmo de música, tá? Então, o nado sincronizado também no caso, sempre foi conhecido como a natação artística, né? É um esporte que mistura, no caso aí, a natação em si, tá? Essa modalidade esportiva pode ser disputada individualmente, ou em casal, ou em equipe, tá? Então é isso. Na disputa em dupla, né? No caso aí, e em equipe, a sincronia, a harmonia entre os movimentos dos atletas são de importância fundamental na nota final da apresentação, ok?
Então agora vamos falar um pouquinho do salto ornamental. Então, os saltos ornamentais são formados por um conjunto de acrobacia que o atleta faz no ar, enquanto dá um salto de um trampolim para a água, fazendo movimento estético durante a queda, ok? Então, o salto ornamental é também chamado de salto para a água, né? Designa um conjunto de habilidades, né, de um atleta em saltar de uma plataforma elevada em direção à água, né? Executando movimento estético durante a sua queda, ok? E agora vamos falar um pouquinho da patinação. A patinação artística surgiu, né, da necessidade de se atravessar um lago congelado, rigoroso no inverno europeu. Daí se formou uma prática de lazer que era restrita apenas ao inverno, até que foram criados patins, né, com roda. Assim aconteceu com o desporto, né, criado no gelo, né? As competições restringiam em fazer desenho ali no chão, tá? E a partir daí foram criados os primeiros saltos e os currupios, né? Que dão longos, né? Esses currupios que dão uma visão, né, agraciada, e foram transportados esse movimento para as rodas, né? Que é o patim de roda. E foram criados também assim esse desporto maravilhoso, beleza? Então agora vamos para onde? Acertar o alvo. Então vamos dar sequência, galera, acertando o alvo, né? Consolidando a nossa aprendizagem. Então vamos lá para o desafio. Assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Os esportes técnicos combinatórios são... Quais são os esportes técnicos combinatórios? São aqueles que usam a rede para dividir o campo em duas metades? Não, que esse é o esporte de rede. Tá? São aqueles que o vencedor será o participante que conseguir melhor marca, sendo ela medida em distância, tempo e peso, não que é esporte de marca, então não seria a alternativa B. Alternativa C, aqueles que, comparado ao desempenho, estão centrados na beleza plástica, estética e no grau de dificuldade e acrobática do movimento. Corretíssimo. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Beleza? Aí nós temos a questão 2, tá? A questão 2. A ginástica artística originou-se do exercício ginástico realizado na Alemanha, no início do século XIX, preparando os soldados para a guerra e tendo aparelhos criados e adaptados para a sua prática. Atualmente existem provas realizadas por homens e mulheres em aparelhos como solo, trave de equilíbrio, arco, trampolim e argola. Não seria essa a alternativa, então está errado. Salto sobre a mesa, cavalo com alça, mão livre, né? Solo e miro em trampolim, também não. A alternativa C, trave de equilíbrio, salto sobre a mesa, argola, cavalo com alça e solo, corretíssimo. Então, a alternativa aí está correto, né? A alternativa C está correta. Alternativa B, bola, maçã, arco, corda, não. Então, a alternativa C, gente, no caso as modalidades femininas, para nós ter um entendimento, são realizadas em 4 aparelhos. Quais são esses 4 aparelhos? A barra assimétrica, a trave de equilíbrio, a mesa de salto e solo, tá? Então, vejamos algumas características desses aparelhos.
as modalidades masculinas são realizadas em 6 aparelhos, que são o cavalo com alça, a argola, a mesa de salto, né? E a barra simétrica, e a barra fixa e solo. Então, a diferenciação das competições do masculino e feminino. Então, a alternativa C é a alternativa correta, beleza? Questão 3. Fisicamente, os saltos ornamentais exigem elasticidade, coordenação e equilíbrio. As partes mais exigidas do saltador são os joelhos e os tendões de Aquiles. Deve ser feito um trabalho especial para fortalecer o joelho e os quadris. No treinamento, além do ensaio dos movimentos, é necessário muita concentração. Assinale a alternativa que contenha a posição básica obrigatória do salto ornamental. Alternativa A, parafuso, trave, reverso e cardardo, não. Então não seria isso, tá? Alternativa B, frente livre, reverso e o grupado, também não, tá? Alternativa C, carpado, parafuso, livre e dentro, também não. Alternativa D, a grupada, esticada, livre e capada, beleza. Então, a alternativa D é a correta. Então, gente, algumas posições básicas do corpo são obrigatórias, como grupado, salto com o joelho junto, voltado para o peito, com o corpo dobrado no joelho e quadril, né? Esticada, corpo reto, combinado, das posições básicas, carpada, perna reta e corpo dobrado, né? Na cintura. Então, alternativa, essas posições que devem ser combinatórias, né? E temos a questão, nesse caso aí, que já foi falo, tá? Então já foi dito esse aqui, já foi, beleza, gente. Então é isso. Então essa alternativa 3 já foi, já falo aqui na segunda, né? Seria, beleza, isso aqui, tá? Então é isso. Então aqui a resposta já foi falo. Então, gente, desde já agradecido, né? Pela participação de todos, ok? E desde já eu desejo bons estudos a todos e até a próxima aula. Um forte abraço, hein? Tchau.